Não se permita ter pensamentos como: eu já não aguento isso mais. Se isso acontecer comigo mais uma vez, eu vou parar e vou desistir. Não profetize seu futuro assim. As palavras que você disser agora será a vida que viverá amanhã. É muito importante dizer o que você quer, não dizer o que tem. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. A palavra de Deus nos ajuda a fazer exatamente isso. Ela nos ajuda a desfrutar cada dia da nossa vida. Eu passei muitos anos, mesmo sendo cristã, sem desfrutar minha vida, porque eu realmente não conhecia a palavra. Eu não estava aplicando a palavra à minha vida. E para desfrutar a vida, temos que aprender a fazer as coisas do jeito de Deus, não do nosso. Nos últimos dias, tenho falado com você a respeito da mente, o poder dos nossos pensamentos, de como nossos pensamentos determinam as nossas palavras e afetam nossas emoções, afetam nossas ações. E de fato eu quero ler isso aqui para você. O que quer que você tenha na mente tenderá a ocorrer na sua vida. Se você continuar acreditando naquilo que sempre acreditou, você vai continuar sendo do jeito que você sempre foi. Se você continuar a fazer o que você sempre fez, vai continuar a receber o que sempre recebeu. Se você quer resultados diferentes na sua vida ou no trabalho, tudo o que precisa fazer é mudar a sua mente. Isso é de um autor anônimo, não sei quem foi, mas achei muito bom. Noutras palavras, muitas pessoas querem mudança. Você ora por mudança, não sei como pensamos que a mudança virá, mas não vai ser magicamente. Deus não vai fazer vapt-vupt e tudo vai mudar. Tem sempre algo que Deus precisa nos mostrar, que nós precisamos fazer e Ele nos dará a graça para fazer. Deus não faz tudo por nós, Ele faz as coisas através de nós. Não podemos fazer nada sem Ele, sabe? Mas Ele não faz a nossa parte. Sempre digo que somos parceiros de Deus. Ele tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Não posso fazer a parte dele e ele não vai fazer a minha parte. Agora, há vários anos escrevi um livro chamado Pensamentos Poderosos. E é um livro sobre ensinar as pessoas a pensar as coisas de propósito. E é realmente sobre isso que temos falado nos últimos dias, como você pode pensar as coisas de propósito. Não tem que pensar em tudo que vem à sua cabeça. Você pode pensar as coisas de propósito e você deve pensar de acordo com o que você quer ter na sua vida, sabe? Não de acordo com o que você tem. Talvez você não goste de suas circunstâncias agora, então só pensa nelas o tempo todo e fala delas o tempo todo, pensa nelas, fala delas, pensa nelas, fala delas. Quer saber, elas vão ficar exatamente do jeito que estão. Mas se você quer que suas circunstâncias mudem, você ora e pede a Deus para trabalhar em você nesta área. E então você renova sua mente nesta área e você muda a maneira como você fala. Então, neste livro, nós temos um programa que nós queremos que as pessoas sigam. E, claro, oferecemos o livro no final do programa, mas é um programa, tem 12 do que chamamos de pensamentos poderosos. 12 pensamentos que podem mudar a sua vida e nós encorajamos as pessoas a lerem o livro até o final e depois voltar e pegar o primeiro pensamento de poder e meditar sobre ele por uma semana. Coloque pequenas placas na sua casa de papel escritas, com letras grandes, esses pensamentos de poder, qualquer coisa que esteja sempre na sua frente para te manter lembrado disso. E quanto mais tempo você pensar em algo, sabe, mais você vai reter aquilo. E na outra semana você passa para o próximo e você faz isso por 12 semanas. E então, nós recomendamos que depois de 3 meses volte e comece tudo de novo. Então, no final de um ano, você terá passado pelo livro 4 vezes e você vai começar a reter isso. E não apenas se lembrar por 5 minutos, mas isso vai se tornar parte de você. Quanto mais você medita na palavra e quanto mais pensa sobre ela, mais ela se torna parte de você e se torna um novo hábito. E assim você nem precisa fazer um esforço para fazer isso. Isso se torna algo natural. E então, o primeiro pensamento de poder sobre o qual vamos falar é um que acho muito importante, chamado: eu posso fazer o que eu preciso fazer na vida através de Cristo.
Tem tantas pessoas que dizem, eu não consigo, eu não posso. E uma das desculpas é que é muito difícil. Não posso porque é muito difícil. Bem, Deus diz em Filipenses 4,13, eu tenho força para todas as coisas em Cristo que me capacita. Estou pronto para qualquer coisa e igual a qualquer coisa através daquele que infunde força interior em mim. Sou autossuficiente na suficiência de Cristo, Filipenses 4,13. Então pense nisso. Eu digo que milagres vêm do conseguir e não do eu não consigo. Vamos tirar o eu não consigo do nosso vocabulário e dizer eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Sabe, quando você tem um desafio que não está esperando, não diga eu não consigo suportar isso, não consigo fazer isso, eu não consigo aturar, eu não consigo mais lidar com isso, porque a Bíblia diz que Deus nunca permitirá que venha sobre você mais do que possa suportar, mas com cada tentação Ele também fornece a saída. Então, o que quer que surja em seu caminho, você pode lidar. Caso contrário, isso não viria na sua direção. Deus não vai permitir que venha sobre você mais do que possa suportar. E a primeira coisa que precisa fazer quando tem uma situação desafiadora na vida, a primeira coisa que precisa fazer é orar. Deus, não posso fazer isso sozinho, mas sei que através de você eu posso fazer, porque sua palavra diz, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Algo importante. Aqui está uma história que eu gostaria de ler para você, e acho que vai te dar um pouco de alegria e uma lição também. Sacuda sua caixa. Há muito tempo antes de alguns dos avanços médicos disponíveis para nós hoje, o menino estava aleijado e o médico disse que não havia nada que pudesse fazer por ele. Então a mãe do menino pegou uma caixa de laranja, pôs o menino nela, colocou uma corda nela e amarrou a sua cintura e literalmente o puxava com ela para onde quer que ela fosse. E assim mantinha o menino junto dela o tempo todo. E depois de um tempo ele desenvolveu o que para ela era um hábito chato. Ele começou a sacudir a caixa. E sacudia a caixa e às vezes ele sacudia com tanta força que acabava caindo da caixa e ela tinha que colocá-lo de volta nela. E não importava o que fizesse, ela não conseguia fazer com que ele parasse de sacudir a caixa. Depois de um tempo, a mãe ficou muito irritada com aquilo, mas o menino não parava com aquilo, sabe? E um dia ele sacudiu a caixa com tanta força que acabou caindo da caixa. E então se levantou e aprendeu a andar e teve uma excelente vida. Quer saber, alguns precisam sacudir sua caixa. Talvez você venha aturando e aturando coisas, sabe? E você precisa ser um pouco agressivo e dizer, eu posso fazer isso através de Cristo, que é a minha força. Aquele garotinho fez algo que os médicos não acreditavam que poderia acontecer. O médico pode dizer que algo não acontecerá, mas tudo é possível com Deus. Não devemos ouvir o que o mundo diz o tempo todo, devemos ver o que Deus diz sobre as coisas. Então, se você está preso em algum lugar, sacuda sua caixa até que se liberte disso. Não se permita ter pensamentos como, eu já não aguento isso mais. Se isso acontecer comigo mais uma vez, eu vou parar, eu vou desistir. Não profetize seu futuro assim. As palavras que você disser agora será a vida que viverá amanhã. É muito importante dizer o que você quer, não dizer o que tem. Em Marcos 11, a Bíblia diz, se você falar com um monte e disser para se mover, ele se moverá. Isto é um exemplo. Claro, não estamos falando de um monte físico, mas de um monte de problemas na sua vida. Na verdade, ele está dizendo, fale com seus problemas. Bem, o que fazemos é falar dos problemas em vez de falar com os nossos problemas. E temos de falar o que a palavra de Deus diz. Passei os últimos dias falando sobre pensamentos. O que quer que esteja em seus pensamentos sai da sua boca. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se as coisas não mudarem, logo vou desistir. Não fale desse jeito. Livre-se das suas desculpas. Quando surgem coisas que são desafiadoras para nós ou novas que nunca fizemos ou que não queremos fazer,
acabamos dando desculpas. Bem, aqui estão algumas desculpas que damos. Isso vai ser muito difícil, esta é a primeira vez, é muito difícil. Sabe no que eu acredito? Acredito que somos ungidos para coisas difíceis. Eu creio que, como filhos de Deus, podemos fazer coisas através dele que ninguém mais poderia fazer. Outra desculpa é: eu não tenho tempo. Eu não tinha planejado isso hoje. Quer saber? Várias coisas surgiram na vida de Jesus que ele não planejou. Precisamos ter a capacidade de nos adaptar e ajustar e estar prontos para qualquer coisa. Para qualquer coisa, não importa o que seja. Eu tenho uma filha que é muito flexível. E eu ligo para ela e eu digo: o que vai fazer hoje? Ela diz: o que você precisa que eu faça? Ela trabalha para mim, me ajuda com muitas coisas. E eu sou tão grata pela flexibilidade dela com a vida. O meu marido também é muito flexível e isto é muito bom para mim, porque eu não sei ser uma pessoa tão flexível, sabe? Sou muito assertiva com a forma como eu quero que as coisas sejam e nem sempre fico feliz se elas não forem do jeito que eu quero. Graças a Deus, através da palavra e da ajuda do Espírito Santo, eu estou mudando. E já mudei muito, ainda tenho muito a percorrer, mas vou continuar a mudar, sabe? Eu não planejei isso hoje. Eu não vejo como isso vai funcionar. Essas são outras desculpas. Não tenho vontade. Cara, esse é um grande problema. Eu tenho muitos problemas pessoais para me envolver nisso agora, sabe? Não sei como posso fazer isso. Eu nunca fiz isso, nem conheço ninguém que já tenha feito isso, sabe? Bem, quem disse que você não pode ser o primeiro a fazer alguma coisa? Sabe, quando Deus me chamou para ensinar a palavra há 45 anos, havia poucas mulheres ensinando a palavra de Deus. Essa foi uma das coisas que as pessoas me disseram: as mulheres não fazem isso. Bem, por que Deus me chamou para fazer se as mulheres não fazem isso? Eu disse: as mulheres não fazem isso, e ele me lembrou que sabia qual era o meu sexo quando me chamou. E tenho feito isso há 45 anos, então acho que as pessoas estavam erradas e Deus estava certo. Deus usa quem Ele quer. Ele usou até uma mula para falar com o profeta uma vez. Tudo o que temos a fazer é estar disponíveis. Honestamente, você nem precisa ter tanta habilidade, só diz: Deus, aqui estou eu, envia-me. Eu quero fazer o que você quer que eu faça na vida. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Outro grande problema. Eu tenho medo. Esse é um outro grande problema. Outro grande problema. Eu estou com muito medo, bem? Quem disse que você não pode fazer com medo? Sabe, a palavra medo significa fugir ou levantar voo. Não é sobre você ficar nervoso, apavorado ou tremendo, suando. Medo significa fugir de algo. E coragem é, na verdade, agir diante do medo. Só porque você sente medo não significa que não pode fazer o que Deus está lhe pedindo para fazer. Sabe, teve muitas vezes que eu senti muito medo, mas apenas fui um pouco mais fundo, eu fui em frente, fiz o que Deus me pediu para fazer. E é incrível o que você pode fazer se não deixar o medo te parar. E esse é exatamente o propósito do medo: parar você, te impedir de seguir em frente na vida. O segundo pensamento do qual falaremos é: Deus me ama incondicionalmente. Cara, se você sabe o quanto Deus te ama, isto te dá confiança e também te dá coragem. Acrescenta alegria à sua vida. Deus te ama incondicionalmente. A Bíblia diz lá em Efésios que, assim como em seu amor ele nos escolheu, e na verdade nos escolheu para si mesmo, para sermos seus em Cristo. Deus propositadamente te escolheu, ele não ficou preso a você de propósito. Não ficou preso com você sem poder fazer nada? Deus escolheu você para si mesmo. Ele tem um grande plano para a sua vida. Tem pessoas que precisam ouvir o que estou dizendo hoje. Deus tem um grande plano para a sua vida e você diz: bem, Joyce, eu acreditei nisso, mas eu cometi tantos erros e fiz tantas coisas erradas e acabei desistindo. Eu não acredito mais que algum dia terei uma vida boa. Cometi muitos erros. Bem, você está acreditando nas mentiras de Satanás, não no que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que quando pecamos, se admitirmos nossos pecados e confessarmos, ele não somente vai nos perdoar, mas levará nossos pecados para tão longe quanto o leste está do oeste, e veja isso, e ele não se lembrará deles mais. Uau, isso é muito bom! Então, quando você ora e pede a Deus que te perdoe por algo,
Ele te perdoa e esquece. Então, se você voltar no dia seguinte e falar com ele sobre isso, estará falando de algo que ele nem se lembra mais. Deus te ama incondicionalmente, isso não significa ver quantas coisas estúpidas podemos fazer de propósito, mas precisamos saber que Deus, Ele nos ama. Numa noite de inverno, uma mulher que foi levada perante um juiz por roubar um pão porque seus filhos estavam morrendo de fome, e o dono da loja quis apresentar acusações contra ela. Então o juiz a multou em $10, mas então ele pegou uma nota de $10 e pagou a multa dela. E ele disse a todos na sala que os multaria em 50 centavos cada um por viverem numa cidade e não tentar mudá-la, onde uma mulher tinha que roubar um pão para poder alimentar os seus filhos. E o total do que ele os multou chegou a $47, e ele se virou e deu esse dinheiro para aquela pobre mulher. Bem, podemos dizer que Jesus pagou a nossa multa. Ela pôde sair totalmente livre. As acusações contra ela foram retiradas. E sabe, quando Jesus morreu por nós, as acusações contra nós foram retiradas. Ele pagou a nossa multa, abriu as portas da prisão e tudo que precisamos fazer é sair de lá. Jesus pagou pelos seus pecados. Ele te redimiu. Ele te comprou de volta do inimigo. E sabe, sua conta está quitada. Você não deve nada a Deus. Sua conta está em equilíbrio. E está tudo bem. O próximo pensamento de poder é: eu não viverei com medo. Não saia por aí dizendo: eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, medo disso, medo daquilo. Mas Joyce, eu estou com medo. Pare de falar essas coisas. Comece a dizer: eu não terei medo. Se disser algo muito tempo, você começa a acreditar, e no minuto em que acredita, aquilo começa a acontecer na sua vida. Uma das formas pelas quais aprendemos a crer na palavra de Deus é declarando a palavra de Deus. Fale em voz alta, você acredita mais no que você ouve do que em qualquer outra pessoa, e então declare a palavra: eu não vou viver com medo. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. A Bíblia Amplificada diz que uma mente sã é uma mente calma e bem equilibrada, é uma mente de disciplina e autocontrole. E não é bom ter uma mente de disciplina e autocontrole? Quando pensamentos errados entrarem na sua mente, você pode se disciplinar e derrubá-los e escolher pensar em algo que vai te beneficiar na sua vida. Há pensamentos cheios de morte e pensamentos cheios de vida, e você pode ministrar vida a si mesmo, tendo bons pensamentos. E você pode ministrar a vida a si mesmo e a outras pessoas apenas dizendo coisas boas. Provérbios 18:21 diz: o poder da vida e da morte estão na nossa língua, e os que a satisfazem devem comer o fruto dela para a vida ou para a morte. Uau! Eu acho que é daí que vem a afirmação: você vai engolir essas palavras. Porque, literalmente, nos alimentamos das nossas próprias palavras. E esta tem sido uma parte muito importante da minha vida. Realmente aprender a falar a palavra de Deus. Muitos anos atrás, quando, bem antes que eu ouvisse alguém ensinar sobre o poder da língua, eu era uma pessoa muito negativa. Cresci em circunstâncias negativas. Eu tinha sido abusada e maltratada. Me casei com o primeiro homem que apareceu porque achava que ninguém iria me querer, e ele abusou de mim por mais 5 anos, vadiando com outras mulheres, não trabalhava e nunca supriu a nossa casa. Então, quando eu tinha 23 anos de idade, realmente não conseguia me lembrar de algum dia ter sido feliz. E tantas coisas decepcionantes aconteceram na minha vida que eu acabei me tornando negativa. Cheguei ao ponto de pensar que se eu não acreditasse em nada, se não esperasse nada de bom acontecer, não ficaria desapontada por não acontecer. E eu já estava convencida de que coisas ruins aconteceriam antes de acontecerem. Isso é chamado de maus presságios na Bíblia. Todos os nossos dias têm se tornado ansiosos e miseráveis pelos maus presságios, por esperarmos algo ruim. Temos que acreditar que coisas boas, não coisas ruins, vão acontecer. Bem, Joyce, se eu acreditar que algo bom vai acontecer e aí não acontece, acredite no dia seguinte. E então, Deus começou a tratar comigo que eu precisava parar de ser tão negativa, e eu sentia que estava realmente me esforçando para ser positiva.
Eu, sabe, estava trabalhando nisso com o Senhor e eu estava tentando ser positiva e 6 meses depois achava que não tinha alcançado nenhuma mudança na vida. Então fiquei reclamando com o Senhor e eu disse, eu tenho sido realmente positiva e eu não tenho dito coisas negativas e nada mudou. E cara, Deus mudou minha vida com uma frase. E ele disse, você não tem dito coisas negativas, mas você também não tem dito nada de positivo. E foi aí que aprendi sozinha, apenas comigo mesma e com Deus, o poder das confissões positivas. E não estou falando de um evangelho, declare, reivindique, no qual muitas pessoas ficam dizendo, eu vou ser um milionário, e aí você se torna um milionário um dia, sabe? Eu estou falando de confessar a palavra de Deus. Isso está em toda a Bíblia, parte de meditar na palavra é sussurrá-la junto da sua respiração suavemente. Então precisamos declarar a palavra de Deus, não sair por aí dizendo, tenho medo, eu tenho medo. Diga, eu não vou ter medo. Deus criou você para aventuras, mas se você tem medo, você nunca terá nenhuma aventura, sua vida será sempre monótona e chata. Se fizer a mesma coisa sempre, o tempo todo, ficará entediado com a vida. Aprenda a se antecipar. Quando pensamentos de medo vierem à sua vida, aprenda a se antecipar a eles. Nos Estados Unidos temos todos os tipos de medicamentos que podemos comprar livremente. No primeiro sintoma de um resfriado, podemos ir à farmácia e comprar isso e aquilo e mais aquilo outro e isto nos ajudará a nos livrar da gripe imediatamente. E para mim, se eu começar a ficar resfriada, tem algumas coisas naturais que eu tomo e uma das coisas que tomo é muita vitamina C para me livrar do resfriado. Precisamos fazer a mesma coisa com medo, temos que nos antecipar. E quando o medo tentar entrar, você tem que se antecipar e dizer não. Eu te peguei, o diabo está mentindo para mim e eu não vou ter medo. O que um homem pode fazer contra mim se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? Você precisa estudar muitas dessas escrituras sobre não temer. Eu não temerei nenhum mal, disse o rei Davi. Eu não, acho que ele estava fazendo uma declaração sobre algo que ele faria. Eu não vou ter medo. Se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Eu posso fazer todas as coisas em Cristo, que é a minha força. Deus me ama incondicionalmente e eu não vou ter medo. Com certeza você já pode começar a ver a diferença que isso fará em sua vida. Isso não é algo que você faz só uma vez, mas você gasta um pouco de tempo todos os dias confessando a palavra e dizendo as coisas que Deus fala e que você ainda não tem na sua vida, mas que você quer ter e está profetizando no seu próprio futuro. Você vai ter amanhã o que você fala hoje. Agora, não estou dizendo que se você disser algo amanhã receberá, mas estou dizendo que se começar a falar coisas positivas em algum lugar do seu futuro, essas coisas positivas começarão a acontecer. Mesmo com medo, faça o que tiver que fazer. Não deixe que o diabo continue roubando de você. E agora vamos para o último. Este é o quarto desses 12 aqui. E eu sou difícil de se ofender. Uau! E quantas pessoas se ofendem? E a palavra ofensa vem de uma palavra grega escandalon, S-K-A-N-D-A-L-O-N. E o escandalon era a parte da armadilha em que a isca ficava pendurada para atrair a vítima para dentro dela. Quando eles tentavam prender os animais, eles punham as iscas no escandalon. E essa palavra é traduzida como ofensa. E então, John Bevere escreveu um livro chamado A Isca de Satanás. E as ofensas, elas são a isca que Satanás usa para tentar nos atrair para casos de amarguras, ressentimentos e falta de perdão e coisas assim. Eu acho que não conseguimos sequer começar a imaginar o quanto o diabo rouba através da nossa falta de perdão. Alguém disse que pessoas abrem mais portas para o diabo através da falta de perdão do que qualquer outra coisa. Precisamos aprender a não sermos tão facilmente ofendidos e uma das maneiras pelas quais você pode fazê-lo é acreditando no melhor das pessoas em vez de acreditar no pior. E isso me ajudou muito a acreditar no melhor em vez de pensar, você fez isso de propósito?
Eu penso, talvez você nem saiba que fiz isso. Sabe, às vezes você está tendo um dia difícil, alguém pode vir dizer algo e isso pode realmente incomodá-lo, e no outro momento da sua vida, quando se sentir diferente, aquilo pode não incomodá-lo tanto. A Bíblia diz em Mateus 24 que nos últimos dias muitos serão ofendidos, e o amor do grande corpo de Cristo se esfriará por causa da maldade e da iniquidade multiplicadas na terra. Digo que isso é verdade, acho que a maioria de nós acredita que estamos vivendo os últimos dias e sei que todas as gerações pensaram assim, mas uma coisa é certa, nós estamos mais perto do que nunca, sabe? E tantas pessoas estão com raiva e isso realmente me preocupa. Tantas pessoas que estão zangadas umas com as outras e se recusam a perdoar. Bem, por que você não começa a dizer, eu sou difícil de se ofender? Seja gentil, seja bom para com as pessoas. E se alguém ferir os seus sentimentos, pense consigo, não acredito que tinham a intenção de fazer isso e eu vou perdoá-los.